Graça e paz, queridos, amém? Graça e paz, amém? Isso, o povo está vivo, glória a Deus por isso. Amém, é bom estarmos mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, trazendo uma porção daquilo que o próprio Deus tem a falar para nós nessa noite. E eu queria, de antemão, que você já fosse abrindo a sua Bíblia no livro de Hebreus, melhor dizendo, Carta aos Hebreus, no capítulo 6. À medida que você for encontrando, você vai se colocando de pé, em nome de Jesus, para juntos lermos a palavra do Senhor. Hebreus, Carta aos Hebreus, no capítulo 6. Nós temos o auxílio ali do LED. Eu preferi separar essa versão, nova tradução na linguagem de hoje. Eu quase nunca escrevo algum esboço ou alguma coisa, alguma mensagem nessa versão. Mas essa versão, especificamente na mensagem de hoje, ela é mais direta sobre aquilo que nós vamos tratar. Então, para sermos uníssonos, ou termos o mesmo entendimento, acompanhe no LED, eu vou estar lendo aqui, e você acompanhe no LED, por favor, que é a mesma versão. Deus não é? Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão, a fim... Acho que eu errei a versão aqui, queridos, se eu não me engano. É isso mesmo, né? Eu errei, né? Eu estou lendo a NVI. Gente, eu luto. É porque eu só faço na NVI. Vamos de novo? Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Agora sim. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Versículo 12. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. E ele disse a Abraão: eu prometo que lhe abençoarei, que abençoarei você ricamente, e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência, repita, paciência. E por isso, recebeu o que Deus havia prometido. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra lida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já preparou e separou algo para a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Queridos, 2020, novo ano. E nós vamos falar hoje de um tema que está diretamente ligado entre si. Duas partes, duas características que estão interligadas e que você, como crente, precisa exercer: fé e paciência. A junção dessas duas características que nós, como servos de Deus, temos é igual a recomeço. Repita, recomeço. 1, 2, 3 e... Você crê nisso? Se você tem fé, se você tem paciência, você terá um novo começo. Você terá a herança de Deus. Assim aconteceu com Abraão. Nós lemos esse texto, a carta aos Hebreus, que ninguém sabe quem é o seu autor, mas a carta aos Hebreus, ela vai fazer uma releitura do Gênesis.
ela vai fazer uma releitura daquilo que Deus fez quando Ele chama Abraão e lhe promete algo. Queridos, Abraão ele é considerado o pai da fé. Ou seja, se você tem fé em alguma coisa hoje, é devido a Abraão. E é interessante você analisar a vida de Abraão, por quê? Porque Deus chama Abraão do nada. Ele fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai dos teus parentes, abandona eles e vai para a terra que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. Sabe o que é interessante nisso? É que Abraão creu naquilo que ele ainda não estava vendo. Abraão, ele simplesmente reuniu a sua esposa, ao sair da sua casa, ao abandonar da mesma forma que o Senhor o ordenou a fazer, ele parte e vai para uma terra no qual ele não conhece. Por exemplo, Renato, porventura eu chamo você agora, Renato, vai para aquele lugar. Você, o que você perguntaria para mim? Que lugar? Para onde eu irei? Abraão não. Abraão creu. Ele simplesmente se levantou, arrumou suas coisas e foi. O que precisamos entender nos dias de hoje é, em primeiro lugar, reconhecer que Deus continua falando através dos tempos e está falando com a igreja até os dias de hoje e fala com você nessa noite. Amém? Para isso você precisa de dois ingredientes, de duas características. Primeiro, fé. Entender que você sairá, vai obedecer aquilo que o mestre mandou, aquilo que o próprio Deus nos ordenou, e tenha certeza, vai acontecer. Esse texto ele vai nos mostrar algumas características, algumas lições que nós precisamos aprender. Precisamos aprender no dia de hoje, nesta noite. Nós começamos o ano de 2020 com uma nova visão. Uma visão que Deus deu para o pastor Rivelino, para que ele pudesse trabalhar o coração da igreja. E é interessante você perceber que cada mensagem, cada louvor, cada ministração que nós temos tido aqui até o dia de hoje, tem se completado uma a uma. Quer ver um exemplo? Nós estamos ministrando aqui canções que falam sobre a figueira. Canções que falam sobre Jó capítulo 14. A árvore cortada. Que para muitos pode ser o fim. Em muitos momentos, quando você corta uma árvore, e vamos fazer diferente, vamos fazer uma analogia a nós mesmos como seres humanos. Sofremos perseguições, falam mal da gente, pisam em nós. Em muitos momentos até o irmão da própria igreja fala: você não tem mais jeito, acabou para você. Mas há esperança. Ei, há esperança para a árvore cortada, amargurada, largada por uma dor imensa que ela está sentindo, mas lá no fim há uma esperança, e seu nome é Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para vocês, para que nós possamos, melhor dizendo, alcançar esse recomeço, para que nós possamos alcançar a herança no qual nós lemos no texto de Hebreus, precisamos passar pelo crivo, o crivo de Deus. O Senhor ele não vai distribuir recomeços de qualquer maneira ou de qualquer forma. Domingo passado o pastor Rivelino estava falando sobre foco, meta. E eu estava analisando todas as palavras que foram pregadas aqui na igreja até o dia de hoje. E realmente tem se completado uma a uma. O Senhor tem falado à igreja: qual o teu foco? Será que nós vamos passar mais 10 anos e continuar a mesma pessoa? Continuando com os mesmos problemas? Continuamos com os mesmos pedidos? Nós temos que entender que o Senhor está despertando na igreja a fé e a paciência para que venha o recomeço.
É muito fácil, a pastora Ana falou aqui na ministração do louvor, é muito fácil estarmos falando sobre ano novo, vida nova, coisa nova, mas espera aí, querido. Você vai ficar esperado, sentado. E muitas pessoas acham que recomeço também, o resultado da fé e da paciência, é um ato de humilhação. Quantas vezes eu recomecei na minha vida? E recomecei. Hoje estou aqui, pela misericórdia, pela graça de Deus. E eu falo para você, recomeçar é muito bom. Pedro recomeçou em Cristo. Paulo recomeçou em Cristo. Moisés foi chamado para um recomeço. Davi recomeçou. Então, queridos, grandes homens da Bíblia, grandes personagens da Bíblia recomeçaram. E se Deus está te chamando para um novo começo, para um recomeço, apenas se levante e diga: Senhor, me direcione que eu vou. Amém? Amém? Está vivo, né? Mas existe algo interessante dentro desse texto. Versículo 10. Primeira lição que eu aprendo: que Deus, Ele não é injusto. Você pode repetir isso? 1, 2, 3. E Deus não é. Fale para a pessoa que está ao seu lado: Deus não é injusto. Mas fala com vontade. Deus, às vezes, recebemos promessas do Pai. Às vezes, sabemos de algo que Deus prometeu que vai acontecer, pois Ele prometeu. Mas em muitos momentos nós não sabemos esperar. No seminário a gente aprende um pouco sobre tempo de Deus e tempo do homem, Cronos e Kairos. Cronos é o tempo humano. Kairos é o tempo de Deus, e mais especificamente é o tempo da vontade de Deus. Em muitos momentos, nós não sabemos esperar, nós não sabemos ter paciência, e até mesmo queremos ajudar ao Senhor para que de repente aquela promessa aconteça mais rápido. Quer ver um grande exemplo? Jesus estava a ser preso. Judas chega e lhe dá um beijo em sua face. Pedro prontamente puxa, desembanha a sua espada e corta a orelha do soldado chamado Malco. Cristo vira para ele e fala: ei, guarda essa espada. Eu não preciso da sua ajuda. O que tem que acontecer, vai acontecer. O que tem que acontecer, vai acontecer. Eu não preciso da sua ajuda. E ele prontamente pega a orelha do chão e cola ali em Malco novamente. E fica como se não tivesse acontecendo nada. Em muitos momentos da minha e da sua vida, nós queremos dar uma ajudinha para o Senhor. Nós queremos dar uma ajuda para Deus para que aconteça mais rápido a promessa. E em muitos momentos o Senhor tem que vir aparando e colocando tudo no lugar novamente, porque Ele não mandou você fazer isso. A única coisa que Ele mandou é você ter fé e paciência, que vai acontecer, e ponto final. Eu não sei qual tem sido a promessa ou de repente o pedido que você tem feito ao Senhor, mas eu quero entender que nessa noite você está aqui ouvindo uma palavra de perseverança, uma palavra de esperança, uma palavra para você esperar em Deus que vai acontecer. Versículo 10, a parte B, por favor, acompanhe. Deus, Ele não é injusto, Ele não se esquece do seu trabalho, Ele não esquece do amor ao qual você serviu os seus irmãos na fé. Deus está olhando tudo. Só que há um crivo de Deus para nós. Deus nos promete algo, mas basta que nós venhamos a simplesmente colocar em prática a fé e a paciência. O versículo 11 vai nos ensinar:
o que está acontecendo no versículo 11? O autor está dizendo: nós desejamos, porém, que vocês continuem mostrando entusiasmo. Quer ver um exemplo prático de entusiasmo? De um grande personagem entusiasta da Bíblia, Caleb. A Caleb foi prometido um pedaço de terra. E Caleb estava entusiasmado com aquilo. Glória a Deus, eu terei um espaço para mim, eu terei um punhado de terra onde eu poderei plantar, onde eu poderei edificar alguma coisa. Nós precisamos de uma geração, a mesma geração de Caleb. Pessoas que acreditam que vai acontecer não importando o tempo. Passam-se 45 anos. E aí, Caleb? Como é que você está? Eu estou com o mesmo vigor, com o mesmo entusiasmo, com a mesma força de que há 45 anos atrás foi me prometido. Agora a promessa se cumpre e eu continuo com o mesmo entusiasmo. É isso que nós precisamos entender. O Senhor está falando para mim e para você hoje: continue tendo entusiasmo, continue sendo aquela pessoa alegre. De repente você recebe uma promessa de Deus: Senhor, eu vou casar. O pedido: Senhor, eu preciso casar. As irmãs aí, os irmãos, os varões: Senhor, eu preciso casar e eu quero uma varoa assim, 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 assim. Faz aquela lista, né? Quem disse que você não vai casar? Deus conhece o desejo do seu coração, amém ou não? Amém? Se Ele conhece o desejo do seu coração, Ele sabe que você precisa casar. Só que há etapas que nós precisamos cumprir. Etapas. E aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a promessa não se cumpre. Como que você fica? Nós recorremos ao texto do apóstolo Paulo, em 1ª carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5. A partir do versículo 17 vai falar: orai sem cessar. Versículo 18 vai falar: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai. Então, queridos, permaneça firme no propósito. Permaneça firme com a mesma fé de quando você recebeu a promessa. Permaneça firme no decorrer do tempo, porque no Kairos de Deus vai acontecer. Uma outra coisa que eu aprendo, uma outra lição que eu aprendo está no versículo 12. Você pode ler comigo aí? Versículo 12. Não queremos que se tornem como preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. O que eu entendo com esse versículo? Não ande com gente que não quer nada. Ande apenas com pessoas que te enchem de esperança. Ande com pessoas que são alegres. Ande com pessoas que têm foco, que têm meta, que sabem aonde querem chegar, porque quando elas chegarem, elas vão te motivar a chegar também. Eu tenho certeza disso. Eu tenho pessoas do meu lado que me motivam, que dizem para mim: não pare, continue. É com esse tipo de pessoa que você tem que andar. Ei, inimigo já tem o diabo. Te botar para baixo, já tem o capeta. Ande com pessoas que queiram estar em lugares altos. O texto vai falar claramente: não sejamos como preguiçosos, mas sejamos como aqueles que creem. Sejamos como aqueles que têm entusiasmo, que têm paciência, porque assim vocês receberão o que Deus prometeu. O que tem acontecido com você ultimamente? Será que de repente você tem parado no meio do caminho? Será que de repente você tem ficado estagnado? Alguém fala algo para você e você desiste daquela promessa que Deus havia falado ao seu coração.
Esperar é difícil? É. É complicado? É. Quem gosta de esperar aí? Deixa eu ver quem vai levantar a mão. Ninguém gosta de esperar. Ainda mais quando você recebe uma promessa do Pai. Aqueles que são ansiosos, fica o coração, né? Batendo a mil. Meu Deus, quando que isso vai acontecer? Quando que vai chegar essa hora? Ei, esperei com paciência no Senhor. Salmo de número 40. E Ele ouviu o meu clamor. Querido, olha só. A gente não quer dificultar a Bíblia, não. A Bíblia, nosso manual de regra, fé e prática. A Bíblia é simples, simples. Quer resposta? A Bíblia tem. Para todos os problemas? Sim, para todos os problemas. Só que nós queremos dificultar. Nós queremos nos colocar à frente da promessa. Não, preciso fazer alguma coisa para esse negócio correr rápido. Eu não aguento mais esperar. Eu não aguento mais isso acontecer. Uma geração de Pedro que quer desembainhar a espada, quer ir à frente matando todo tipo de leão. Calma. Calma. Tenha paciência. Deus já te fez vencedor sobre a batalha. Você não precisará desembainhar espada nenhuma, enfrentar leão nenhum, porque Ele já te fez vencedor. Mas infelizmente tem uma geração de Pedro aí antes da conversão, que quer levantar a espada e quer enfrentar leão e não consegue nem cuidar de um gato. Aí Jesus falou: coloca a espada no lugar. Coloca a espada no lugar. O que tiver que acontecer, vai acontecer e ponto final. Acabou. Quer herdar a promessa? Quer herdar a promessa? Permaneça firme na fé. Tenha paciência. Às vezes, o querer de Deus acontece rápido. Às vezes não. Nós temos inúmeros exemplos disso na Bíblia. E eu queria deixar isso bem gravado no seu coração. Não é no nosso tempo, nunca será no nosso tempo. Sempre será no tempo de Deus. Precisamos exercer, colocar em prática a nossa fé. Precisamos ter a perseverança, a paciência, a longanimidade, para podermos sim ter direito a herdar as promessas. Mas em muitos momentos não agimos assim. E aí partimos para uma próxima lição, está no versículo 13. Deus, Ele cumpre. E o versículo 13 vai nos dizer: Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. O interessante é nós entendermos nesse texto que Deus não precisava jurar, Deus não precisava fazer nada disso, mas Ele quis dizer que Ele era era o único que poderia cumprir o que Ele mesmo tinha dito. E Ele falou a Abraão: eu prometo que vou te abençoar ricamente, lhe darei uma grande descendência. Querido, só para constar, se Abraão não tivesse fé para acreditar naquilo que o próprio Deus havia falado para ele, eu e você não estaríamos aqui. Por isso que Abraão é declarado pai da fé. Porque a fé de Abraão fez com que toda uma nação surgisse. E através dessa nação, ao surgir essa nação, surge também Cristo, aquele que foi pregado no madeiro e nos deu o direito de entrarmos nos céus, para aquele que crer em seu nome, para crer naquele que é o Filho de Deus. Parece simples, né? Parece simples um homem pegar a sua família, largar a sua parentela e ir pela fé por uma palavra que ele nem, por um lugar que ele nem sabia onde era. Parece muito simples, mas foi essa simples atitude que fez com que eu e você tivéssemos direito à salvação.
E por essa salvação que estamos aqui hoje. E é por essa salvação que estamos aqui hoje é que é o nosso passaporte de irmos para os céus. É difícil? A Bíblia é difícil? Não. É simples, clara e objetiva. Clara e objetiva. Ah, Senhor, mas como é que eu faço, pastor, para ter essa fé aí? Como é que eu faço para ter essa paciência se nem com a minha irmã de casa eu tenho paciência? Nem com o meu cachorro eu tenho paciência. Nem com o meu gato eu tenho paciência. A palavra de Deus nos ensina, querido, se você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Você consegue enxergar um grão de mostarda? Olho nu, com uma certa dificuldade, né? Com uma certa dificuldade. Mas esse é o tamanho da fé que você precisa para que o sobrenatural aconteça. Amém? Eu acho que você não entendeu. Às vezes você fica colocando porcentagens em fé. Ah, se eu tivesse a fé de Davi. Ah, se eu tivesse a fé de José no Egito. Ah, se eu tivesse a fé de Samuel. Querido, Deus não está mandando você ter fé igual a ninguém. Deus está falando apenas que você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Só isso. Você está aí sofrendo à toa. Você está deixando se abater à toa. Poxa, me prometeram e não aconteceu. Ei, calma. Tenha paciência. Persevere. Tenha esperança. Não desista no primeiro não. Nunca faça isso. Porque se Ele prometeu, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Interessante que, ao escrever alguma coisa aqui no esboço, eu fui para o dicionário pesquisar o que significa paciência. Né? Para muitos, paciência é uma espera infinita, né? Ah, paciência. Ah, eu tenho até um dito popular. Ah, eu tenho paciência de Jó. Mas eu fui para o Aurélio. Ele me ensinou muita coisa. Você sabe o que significa paciência no dicionário formal da língua portuguesa? Perseverar com calma. Paciência é esperar infinitamente? Não. Paciência é perseverar. Ou seja, manter-se firme, continuamente, gradativamente, com calma. O que eu aprendo com isso? Paciência não é ficar apenas esperando, mas é avançar com estratégia. Avançar com calma. Nenhum exército na face da terra fica recuado, parado esperando o inimigo atacar. Nenhum. Existe uma estratégia. Algo que se chama paciência. Perseverar com calma. Vamos alcançar um determinado terreno. Conquistamos. Paramos. Continuamos a perseverar. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Eu não sei em que estágio da sua vida você está. De repente, alguém te prometeu algo, ou até mesmo Deus já fez uma promessa ao seu coração, e você está vivendo um momento estagnado, mas Deus te diz nessa noite, persevere com calma, continue caminhando com estratégias, porque Ele vai te usar, não sei aonde, não sei em que momento, não sei em que área da sua vida, quer seja ministerial, familiar, no trabalho, não importa, o importa é que Ele irá te usar e ponto final. Em muitos momentos, querido, a gente dificulta muitas coisas, gente. É muito fácil. A gente vem para a igreja toda quarta-feira, todo domingo, e parece que nada muda. A pastora Ana falou aqui, não adianta ficar falando 2020 é um ano do começo, é o ano do renovo, se nós continuarmos a mesma pessoa. É muito fácil, e a Bíblia já nos ensinou, já nos deu a receita. Fica tranquilo. Ei, não se desespera não. Se é momento de sentar e analisar, sente-se.
analise, mas não pare. Rotacione a sua mente. Deixe ela trabalhar e trabalhar. Nunca pare de lutar, como diz a pastora Ludmila. Nunca pare de lutar. Continue perseverando com calma, que lá no final você vai ver a bênção. Eita glória! É bom demais, queridos, é bom demais. Eu separei até uma frase que eu ouvi hoje, para fazermos uma aplicação, já chegando ao final dessa pequena reflexão, hoje. E diz assim a frase: Lázaro, ele estava morto há 4 dias. A mulher do fluxo de sangue, ela estava enferma há 12 anos. O cego, o paralítico, melhor dizendo, estava enfermo há 38 anos e nenhum quantitativo desse tempo, nenhum desses anos diminui o poder de Deus. Acho que você pegou não. Vamos lá, de novo. Não importa o tempo que você espere, nada disso vai diminuir o poder de Deus na sua vida. Acabou, queridos. É só isso. Sabe o que falta em nós? Crer e crer que vai acontecer. É isso que falta. Só isso. Não deixe o tempo que você está esperando aí te fazer duvidar do teu Deus. A promessa, ela passa pelo teste do tempo. A promessa passa pelo kairós de Deus. E quando o tempo chegar, quando o kairós de Deus chegar, o texto vai dizer: quando chegar o fim, vai acontecer. Quando chegar o fim, é o momento certo. É o kairós de Deus. Interessante, para nós finalizarmos, é o versículo 15. Queria que você acompanhasse comigo. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Na minha versão, a Bíblia de Genebra, diz assim: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Em que estágio você está hoje da sua promessa? Hein? Em que momento você está em relação àquilo que o Senhor prometeu, ou melhor dizendo, em relação àquilo que você, em oração, pediu ao Senhor? Feche os seus olhos, se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é muito clara. Existe um texto que eu amo muito, que diz: crê nos seus profetas e prosperareis. Os pastores dessa igreja, pastor Rivelino, pastora Ana, os pastores que aqui usam o altar para transmitir a mensagem do Senhor, têm dispensado à igreja palavras que, se verdadeiramente nós crermos, nós estaremos em outro nível. Um nível aonde você começa a identificar o porquê que Deus nos faz esperar em alguns momentos. E quando você alcança esse nível, aonde você ativa a sua fé, aonde você soma a sua fé com a paciência, a perseverança, aí você começa a entender por que você esperou, e aí você tem o direito a recomeçar. Aí você tem o direito a herdar essas promessas.
Porque como disse e repito aqui nessa noite, Salmo de número 40, espere com paciência no Senhor, que Ele ouvirá o seu clamor. Eu queria que você, igreja do Senhor Jesus, ficasse de olhos fechados nesse momento, porque eu queria fazer um convite especial aqui. Eu queria que você, que sentiu que o Senhor falou ao teu coração nessa noite, chamando você a recomeçar, chamando você a dar mais uma vez, mais um passo. Queridos, não é vergonha para ninguém não, muito pelo contrário. Recomeçar é uma virtude de poucos. Atitude de pessoas que exerceram fé, exerceram perseverança, exerceram paciência, souberam esperar no Senhor, não adiantaram a promessa, não deram o famoso jeitinho brasileiro para conseguir algo mais rápido da parte de Deus, mas simplesmente esperaram e ainda esperam. Se você é esse homem, essa mulher, vem aqui à frente. Vamos orar um pouquinho. Vamos orar juntos. Vamos nos unir em oração, para que possamos verdadeiramente atingir o nível da realização de promessas de Deus na sua vida. Amém? Saia do seu lugar, querido. Eu sei que você é corajoso. Eu sei disso. Eu sei que você é corajoso. Eu sei disso. Porque aqui nessa noite só tem pessoas corajosas, só tem pessoas dispostas a recomeçar. Me matar, o desespero me toma. Aleluia. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Ouça a voz de Deus nessa canção. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. É momento de crer, querido. Ative a sua fé. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Senhor, a tua palavra nos ensina, Deus, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, as frases dessa canção. Ainda que a figueira não floresça, ainda que na vide não dê mais frutos, ó Deus, que o fruto da oliveira minta, todavia, em todo tempo eu vou me alegrar em Ti, porque eu tenho certeza que aquilo que o Senhor prometeu, a Tua palavra nos ensina que o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor é fiel para cumprir. Então, Deus, eu estou aqui nessa hora, Pai, ó Deus, unido em oração com os meus irmãos, ó Deus, entendendo, Pai, que o Senhor vai cumprir a promessa na vida de cada um deles, não só dos teus filhos que vieram aqui à frente, mas toda a igreja que está aqui neste lugar. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor,
para que os teus filhos que aqui estão exerçam fé, exerçam paciência, exerçam perseverança, porque todavia nós iremos nos alegrar em Ti. Nosso Deus, Senhor da nossa esperança. Oh, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, Deus. Vai levantando tuas mãos para os céus, igreja. Vai dizendo: Senhor, muito obrigado, Deus, em nome de O Jesus. choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecermos, o Senhor continua sendo fiel a nós. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Você pode se assentar, Pastor Reverino.